Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda e no vídeo de hoje, da disciplina de materiais de construção, a gente vai conversar um pouquinho sobre a argamassa. Inicialmente, gente, nós temos a pasta, que nada mais é que a mistura do cimento, do aglomerante com água. E aí nós temos a argamassa, que é adicionada a essa pasta, o agregado miúdo, e aí no caso a areia, que pode ser areia fina, areia média ou areia grossa, vai depender da finalidade para a qual você vai utilizar aquela argamassa. Bom, a argamassa é um material composto, a gente já viu que é composto por aglomerante, agregado e água. Ele apresenta propriedades de aderência ao substrato, na qual ele é colocado, e endurecimento, justamente por conta do cimento, todas aquelas reações, que a gente já conhece. E aí eles são obtidos a partir da mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, então você pode misturar cimento, cal, agregado miúdo, que é a areia, e água, e aí pode conter aditivos e adições minerais, Os aditivos com finalidade de modificar as propriedades reológicas do cimento, E aí ainda algumas adições minerais. Bom, a gente tem a classificação das argamassas. Essa classificação, ela ocorre, de várias maneiras. A gente tem a primeira aí quanto à natureza do aglomerante, se é uma argamassa aérea ou hidráulica. Então, se o aglomerante é aéreo, a argamassa aérea. Se o aglomerante é hidráulico, como no caso do cimento, a argamassa é hidráulica. Quanto ao tipo de aglomerante, se é argamassa de cal e cimento, gesso, cal e gesso. E aí, existe nessa adição da cal na argamassa, e aí eu sempre gosto de trazer a finalidade. Por que a gente adicionaria lá na composição da nossa argamassa cal, No caso, pessoal, a cal ela não tem função de aumentar a resistência, nem nada disso. Ela vai apenas modificar a plasticidade, Ela vai proporcionar um aumento da plasticidade da argamassa, certo? Entretanto, essa aplicação ela não é recomendada se você vai aplicar essa argamassa em ambientes úmidos. Quanto ao número de aglomerantes, que vão ser colocados ali na argamassa. Se você vai colocar, só utilizar um aglomerante, a argamassa é simples. Se tem mais de um aglomerante, a argamassa é mista. Quanto à densidade dessa argamassa, ela pode ser uma argamassa leve, normal e pesada, Está referindo-se à densidade. A gente também tem a classificação quanto à consistência, E mais uma vez, essa consistência ela é modificada de acordo com a função, a aplicabilidade, na verdade, em que eu vou utilizar aquela argamassa. Então, a gente pode ter, por exemplo, aí que vocês estão vendo na primeira figura, uma argamassa no contrapiso. É uma argamassa mais seca, com aspecto de farofa, A gente tem uma argamassa plástica também, que a gente pode utilizar, por exemplo, no assentamento de blocos, para revestimento de parede. E a gente tem a argamassa fluida, que é como vocês estão vendo aí, que é um piso autonivelante. Quanto à forma de preparo ou fornecimento dessa argamassa. Essa argamassa ela pode ser preparada em obra. Então, aí você vai realmente fazer a mistura na betoneira ou na masseira, daqueles componentes que a gente viu, cimento, areia e agregado. Essa argamassa ela pode ser industrializada. Então, a gente compra ela, deixa eu colocar para cá, a gente compra ela dessa forma, e aí seguindo as orientações do fabricante, a gente faz o acréscimo da água, certo? Ou ainda essa argamassa pode ser dosada em central, onde tem todas aquelas vantagens de você poder controlar o traço, um traço preciso, um traço racional, e as propriedades também, como resistência, por exemplo, a resistência característica você pode ter um maior controle quando você dosa essa argamassa em central. E aí esse último uso ele é recomendado em obras de maior porte, quando você quer dar velocidade à obra, E lembrando que assim como o concreto, tem um tempo de utilização da argamassa, geralmente quando ela é dosada em central, assim de forma similar ao concreto, a gente tem a adição de aditivos,
para retardar a pega, que é o endurecimento, certo? Da massa, né? Vamos para a próxima. Bom, argamassa preparada em obra. Todos os materiais são misturados e dosados no próprio canteiro de obras, como já falei para vocês. Pode ser dosado na masseira ou na betoneira, né? No chão a gente evita para não contaminar o material, não haver perda de material. Como grande vantagem tem a simplicidade na fabricação, né? E desvantagem a falta de precisão no processo de dosagem, como eu falei para vocês, tem algumas características que a gente não vai conseguir controlar, né? Como resistência, por exemplo. Aí aqui a gente tem a masseira, né? Que ela pode ser plástica ou de madeira, e aqui a betoneira, que tem, né, volumes distintos, certo? A argamassa industrializada, ela é comercializada pré-pronta, ou seja, só é necessário a gente acrescentar água para utilizar essa argamassa. Geralmente, esse tipo de argamassa a gente utiliza como argamassa para assentamento de pisos, né? De pisos e revestimentos. Possui qualidade superior à das argamassas produzidas em obra, obviamente, né? Porque, diferente daquela argamassa produzida em obra, aqui nesse tipo de argamassa industrializada a gente tem uma dosagem, um controle dos materiais e da composição, né? E a utilização dessa argamassa industrializada minimiza o desperdício de material e otimiza a mão de obra. É claro, você não vai demandar um espaço no canteiro de obras para a elaboração daquela argamassa, né? E também não vai precisar que a mão de obra fique mobilizada naquele momento para aquela produção de argamassa. Aqui a gente tem a argamassa dosada em central, né? Também pode ser chamada de argamassa usinada, que, como eu falei para vocês, parece o concreto, né? De maneira similar, na verdade, só não tem um agregado graúdo. Essa argamassa é dosada em uma central e chega pronta para utilização na obra, certo? E é utilizada geralmente em obras de maior porte. A gente também tem a argamassa estabilizada, é aquela que já vem úmida e pronta para uso. Ela é composta de cimento, água, areia e aditivos especiais que, quando são misturados, mantêm características em estado fresco por mais tempo, né? Modifica a reologia aí do cimento. As principais indicações para esse tipo de argamassa são assentamentos de blocos ou tijolos de concreto e cerâmicos, reboco com embolso de paredes internas com ou sem revestimento, reboco com embolso de paredes externas sem revestimento cerâmico. As principais indicações para a utilização dessa argamassa. A gente vai ver mais à frente essas camadas, né, do revestimento, mas aí tem chapisco, na regularização de pisos, enchimento de tubulações, na parte de rejunte, na impermeabilização de locais inundáveis, soleiras, marquises e sacadas, rejunte de telhas. É isso. Quanto à plasticidade, né? A plasticidade está relacionada à quantidade de aglomerante que a gente vai inserir na nossa argamassa. Então, a gente tem a argamassa pobre ou magra, né? Tem pouco aglomerante em relação aos outros materiais. A argamassa média ou cheia, né? Já tem uma quantidade mediana aí. E a gente tem a argamassa rica ou gorda, né? Que a gente tem bastante cimento em relação aos outros materiais. E também, pessoal, podemos classificar essas argamassas quanto à função. Então, para a construção de alvenaria, a gente pode utilizar a argamassa de assentamento para elevação, né, das fiadas de blocos e a argamassa de fixação e encunhamento. Ou seja, quando a gente levanta as fiadas, né, e aí chegar ao ponto da gente fazer a união entre o elemento estrutural, a viga e a parede, né? Então, a gente coloca essa argamassa de encunhamento, a gente vai ver mais à frente melhor. Para revestimento de paredes e tetos, aí a gente tem uma argamassa para chapisco, para reboco, para embolso, tem a argamassa de camada única e tem a argamassa decorativa monocamada, que a gente também vai conversar um pouco melhor mais à frente. Para revestimento de piso, a gente tem a argamassa de contrapiso, né, que é mais utilizada para a parte de nivelar, antes de aplicar o piso em si, o porcelanato, a cerâmica. E a gente tem a argamassa de alta resistência para piso, né, que é aquela argamassa para
a aplicação do piso e dos revestimentos também. No caso do revestimento cerâmico, a gente tem a argamassa colante, a argamassa de rejuntamento e para recuperação de estruturas, a argamassa de reparo. Cada argamassa dessa, né, além de variar no tipo de função, vai variar um pouco também na sua composição, certo? Na quantidade, né, dos materiais no traço. A argamassa, vamos começar pela argamassa de contrapiso. É uma camada de argamassa executada em cima do substrato, laje ou terreno. Então, ao invés de você utilizar, fazer o contrapiso de concreto magro, você pode fazer o contrapiso de argamassa, né? E aí tem como função regularizar a superfície. Tradicionalmente é feita com consistência seca, ou seja, tem aquele aspecto de farofa que a gente viu lá naquela primeira foto que eu mostrei para vocês, né? Tem muita areia e pouca água. Geralmente o traço desse tipo de argamassa é 1:6. Uma parte de cimento para 6 partes de agregado miúdo, né? E aí você vai e faz a conversão do traço. Também mais à frente a gente vai conversar sobre traço. Após a aplicação dessa argamassa, a gente precisa fazer a compactação, né? E esse serviço tem uma produtividade relativamente baixa. Outra opção para o contrapiso, também a gente viu naquela figura, né? É a argamassa autonivelante. Então, é aplicado um aditivo, né, que aumenta a plasticidade da argamassa. Sua fluidez permite que a própria argamassa se nivele na superfície, sendo necessário apenas retirar as bolhas de ar da argamassa com auxílio de um rodo. Desvantagem, né? A superfície fica extremamente lisa após a secagem e aí pode dificultar um pouco a aderência do revestimento cerâmico. Então, a gente tem aí a argamassa de contrapiso, aquela com aspecto de farofa, que tem que ser aplicada, né, para nivelar ali o contrapiso e compactada. E aqui a gente tem a argamassa autonivelante, que é quando a gente coloca o aditivo e ela mesma, né, nivela-se. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, mas aí na próxima aula a gente vai continuar falando, né, de cimento queimado, da argamassa para revestimento, né, e outras características das argamassas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.